Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso culto online. É uma alegria imensa receber você neste espaço de fé, acolhimento e esperança. Mesmo que estejamos fisicamente distantes, estamos unidos pelo Espírito Santo que nos conecta em comunhão viva onde quer que estejamos. Eu sou a pastora Josiele Jacob Ponati Torquato e sirvo com alegria na paróquia Castelo Forte de Pinhais, no Paraná. Hoje quero saudar você com as palavras do próprio Cristo registradas no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, onde Jesus nos conforta dizendo: "Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Assim, com o coração aquecido pela presença do Senhor, iniciamos este culto em nome de Deus Pai, Criador e sustentador da vida, em nome de Deus Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, e em nome do Espírito Santo, que nos anima, consola e fortalece. Amém. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Jesus nos prometeu que não estaríamos sós. Por isso, com confiança em seu amor e misericórdia, somos convidados e convidadas a confessar os nossos pecados, reconhecendo as nossas falhas diante dele, certos de que o Senhor nos perdoa e nos renova. Deus de amor e de misericórdia, nós nos colocamos diante de ti com o coração aberto, reconhecendo nossas falhas, nossas omissões e nossos pecados. Confessamos que muitas vezes deixamos de amar como tu nos amas. Fomos impacientes com quem precisava de acolhida, indiferentes diante da dor do próximo, rápidos em julgar e lentos em perdoar. Esquecemos tua palavra, negligenciamos a oração, fechamos os olhos diante da injustiça e nos distanciamos da tua vontade. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa o que fizemos de errado, transforma o que está quebrado dentro de nós e renova o que precisa de vida nova. Deus fiel, tu prometeste: não vos deixarei órfãos. Por isso confiamos que mesmo em meio às nossas fraquezas, teu amor permanece. Acolhe-nos com a tua graça e conduz-nos pelo caminho da reconciliação e da paz. Por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Nosso Deus é compassivo e cheio de graça. Ele não se cansa de nos amar, não se afasta quando caímos, não nos rejeita quando nos arrependemos. Pelo contrário, ele se aproxima com perdão e renovo. Assim, com base na promessa do Evangelho e pela autoridade da Palavra de Deus, eu anuncio com alegria: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba este perdão como sinal de amor que não falha, da presença que não abandona e da graça que sempre recomeça. Viva em paz, caminhe em liberdade, sirva com alegria. Amém. Após confessarmos os nossos pecados e ouvirmos com fé o anúncio da graça, reconhecemos também que o mundo ao nosso redor clama por cura, justiça e compaixão.
Elevamos a nossa voz em clamor como igreja que ora, que intercede, que se compadece. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abraça o mundo inteiro. Tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, que eleis. Deus de amor e bondade, te agradecemos por este novo dia, dom da tua graça. Reunidos em teu nome, abrimos o coração diante de ti, buscando tua presença viva. Fala-nos por tua palavra, renova nossa fé, fortalece nossa esperança e acende em nós o amor. Que teu Santo Espírito nos conduza neste culto, para que tudo o que dissermos, pensarmos e fizermos, seja para a tua glória e para o serviço ao próximo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver. Dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que nos ama e nos cuida também com amor de mãe, e a comunhão do Espírito Santo estejam no meio de nós. Amém. Estimados irmãos e estimadas irmãs na fé. Na quinta-feira passada, nós celebramos o dia da Ascensão do Senhor Jesus. Lembramos do dia que Jesus subiu aos céus, diante dos seus discípulos. Isso aconteceu 40 dias depois da Páscoa. Naquele tempo, os discípulos estavam reunidos com Jesus e perguntaram: é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? É agora que o Senhor vai chamar os exércitos do céu e vai acabar com toda a maldade, a injustiça e a opressão nesse mundo? Jesus não chamou nenhum exército de anjos para intervir na terra. Mas Jesus prometeu
enviar o Espírito Santo, para que os seus discípulos continuassem anunciando a mensagem do amor de Deus, e assim esse amor de Deus vai diminuir a maldade nesse mundo. Na ascensão de Jesus, nos é dito que Jesus abriu o caminho para o céu para todas as pessoas que nele crerem. Portanto, o caminho para o céu já está aberto e já está garantido. O que às vezes é complicado é o caminho da igreja e das pessoas cristãs aqui na terra. Manter uma comunidade unida, participativa, disposta a dar bom exemplo no mundo, não é algo assim tão simples. E Jesus sabe muito bem disso. Por isso, vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 1 e depois o versículo 20 até o 26. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo. Que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que, onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Jesus está em oração pelos seus discípulos, mas nenhum deles está doente. Mesmo assim, Jesus está preocupado com eles. Jesus conhece a fragilidade daquele grupo. Aliás, Jesus sabe que todo tipo de relacionamento, todo tipo de grupo, algumas vezes fica complicado. Mas mesmo assim, Jesus ora pelos seus discípulos e também por todas as pessoas que vão crer em Jesus por causa do testemunho dos discípulos. Pessoas que vão crer em Jesus mesmo sem terem visto ou convivido com Jesus. Pessoas como nós. Portanto, podemos dizer que Jesus também está orando por nós. E qual é o conteúdo da oração de Jesus? Jesus diz: eu peço para que todos sejam um. A unidade dos discípulos é importante para que o mundo creia que tu me enviaste, diz Jesus. Jesus conhece os seus discípulos e ele sabe que cada um tem o seu gênio. E isso não é problema. Jesus permite que cada qual seja diferente. A diversidade não é um problema para Jesus. Quando Jesus fala em unidade, ele não está falando em uniformidade. A unidade que Jesus pede é o compromisso com a missão de Deus. Todos nós conhecemos a história de Tomé.
Ele não estava com os discípulos na primeira vez que Jesus apareceu a eles depois da ressurreição. E depois que os outros discípulos contaram para Tomé que Jesus tinha aparecido, Tomé não acreditou. E muitas vezes eu me pergunto, onde estava Tomé? Para onde ele tinha ido? Eu penso que, assim como os discípulos de Emaús, Tomé também tenha voltado para os seus familiares, para as suas ocupações anteriores. Conviver com o Mestre, escutar seus ensinamentos, estar com Ele, isso foi muito bom. Mas agora que Jesus foi crucificado, agora que Jesus não estava mais com eles, continuar naquele grupo dos discípulos parecia ser algo impensável. A maioria deles eram tão medrosos que estavam sempre preocupados com o que os fariseus pensavam deles. Havia os que pensavam apenas nos seus privilégios pessoais, do tipo, o que é que eu ganho com isso? Queriam um lugar à direita e outro à esquerda de Jesus. Pedro tinha um gênio forte e um caráter de difícil convivência. João, com a sua ingenuidade infanto-juvenil, parecia estar sempre fora da realidade. Judas traiu Jesus e depois acabou se suicidando. Não, agora que Jesus foi crucificado e que não estava mais entre eles, não dava para continuar nesse grupo. E quando os outros discípulos então disseram que Jesus havia ressuscitado, que ele já havia aparecido, que ele estava presente no grupo outra vez, então Tomé reage dizendo que ele precisa ver para crer. Tomé não deixou de crer em Jesus, mas ele não acreditava mais que Jesus estivesse presente entre eles. E quando Jesus aparece para Tomé, junto com os outros discípulos, Tomé se convence a voltar para o grupo e a colocar-se a serviço da mensagem de Jesus. E Jesus então diz, você creu porque me viu? Felizes são os que não viram e mesmo assim creram. Assim como os discípulos, também na igreja há pessoas de todo tipo. E Jesus também não vê nenhum problema nisso. A comunidade, a igreja, é o grupo de amigos e amigas de Jesus. No entanto, algumas pessoas às vezes resolvem deixar de participar da comunidade porque elas acabam olhando mais para os conflitos e por isso não conseguem também ver e crer na presença de Jesus. Às vezes isso acontece também na família. Ou seja, a unidade da igreja ou a unidade da família corre risco quando deixamos de olhar e de crer na presença de Jesus. Para Jesus, no entanto, a nossa vida e a nossa igreja têm um propósito. Quando Jesus fala de unidade, ele está falando desse propósito. E qual é esse propósito? Dar testemunho do Evangelho em palavras e atitudes. Nós, luteranos, dizemos que as boas obras não são necessárias para nos abrir o caminho para o céu. Jesus já abriu esse caminho para nós. Mas as boas obras são necessárias para nos manter no caminho de Jesus aqui na terra. E elas são necessárias também para que outras pessoas venham a crer em Jesus por causa do nosso bom testemunho. Jesus nos quer em sua missão. Não devemos abandonar nossa igreja
ou nossa família por causa dos problemas. Devemos procurar ajuda se não conseguirmos resolver sozinhos. Nossa maneira de viver deve ser um bom testemunho de nossa fé. Se fizermos isso, então outras pessoas vão se juntar a nós e o mundo novo já vai começar a crescer ao nosso redor. É nisso que precisamos estar unidos. A unidade que Jesus nos pede não é que sejamos todos iguais, mas que não abandonemos a missão que Jesus nos entregou. Por isso, nos momentos de conflito, de discórdia, seja na igreja ou na família, devemos nos lembrar que a nossa vida, a nossa igreja, tem um propósito para Jesus. E por causa desse propósito, devemos abrir mão de mágoas, devemos perdoar e buscar o perdão. Nessa primeira semana do mês de junho, o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, nos convida para celebrar a Semana de Oração pela Unidade Cristã. A divisão entre as igrejas é muito antiga e nós não vamos orar para que haja só uma igreja, mas nós vamos orar para nos lembrar do propósito que Jesus tem para todas as igrejas. Por isso nós vamos nos encontrar nesta semana em milhares de cidades para orar pela paz, pelo fim da guerra, pelo fim das violências e para que nós possamos dar sempre o bom testemunho que Jesus espera de nós. E não esqueçamos que Jesus também está orando por nós. Amém. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador. Em teu amor unidos aqui, no mesmo Espírito vamos a ti. No mesmo Espírito vamos a ti. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Sê tu louvado, bendito Jesus. Sê tu louvado, bendito Jesus. Um só rebanho, um só pastor. Ó Cristo, és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai e só por ti adoramos o Pai. E só por ti adoramos o Pai. Um só rebanho, um só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. De acordo com o Plano Nacional de Ofertas da IECLB, as ofertas de gratidão deste domingo são destinadas pela comunidade local. Você pode ofertar através do aplicativo da IECLB ou em sua comunidade. Ao ofertar, lembramos que tudo provém de Deus, assim como lemos em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14. Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. Que Deus abençoe as dádivas e as pessoas doadoras. Um dos maiores serviços que a pessoa cristã
a comunidade cristã pode prestar é a oração. Oração de gratidão pelas muitas bênçãos recebidas, mas também oração de intercessão pelas dores do mundo e súplicas individuais. Oramos. Querido e amado Deus, o salmista disse: o Senhor eterno é Rei e governa todas as nações. Confiantes de que Tu mesmo governas o mundo e a toda a criação, intercedemos por todas as pessoas que se sentem tristes, sozinhas, desanimadas, por aquelas que estão doentes, pelas que estão hospitalizadas, pelas enlutadas. Oramos pelas que perambulam pelas ruas e que não têm um teto como abrigo, pelas que já perderam o sentido da vida, pelas que estão desanimadas com a situação de nosso mundo. Desperta em nós que cremos o desejo de animar quem sofre, de caminhar com estas pessoas. Intercedemos pelo Brasil e pelo mundo. Em muitos lugares as guerras não cessam e vidas continuam sendo perdidas. Dá aos governantes o necessário discernimento para que busquem a paz através do diálogo, do respeito, da defesa da vida, e não através das guerras, da morte. Que as ideias diferentes sejam motivos de conversas construtivas e não de brigas intermináveis. Cremos no poder do Espírito Santo, que é capaz de produzir discernimento. Ouvimos no Evangelho deste domingo que o teu desejo é que as pessoas que creem em ti sejam unidas. Na semana que segue, mais uma vez vamos celebrar a Semana de Oração pela Unidade Cristã. Obrigado, Senhor, pela caminhada ecumênica, pelo respeito e pelo aprendizado que esta semana sempre oportuniza. Mas reconhecemos, Senhor Deus, se precisamos de uma semana de oração pela unidade, é porque o nosso pecado continua dividindo. Intercedemos, clamamos, mas também queremos agradecer. Obrigado, Senhor, pela dádiva da vida, que tem o poder de se refazer, restaurar, apesar da nossa pequena fé e pouca persistência. Gratidão pela bela e perfeita criação. Gratidão pelas pessoas que lutam para preservá-la. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos diárias, pelo ar que respiramos, pela água, pelo alimento e por todos os motivos de alegria que temos. Senhor, Tu conheces o nosso coração e nossos pensamentos. Conhece nossas alegrias e tristezas. Em Tuas mãos tudo entregamos, confiantes, orando com as palavras do próprio Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final deste culto, queiram receber da bênção de Deus. Que teus dias tenham paz e tuas noites merecido repouso. Que não morram tuas esperanças e nem se apaguem teus sonhos. Que sempre brilhe sobre ti a luz de Deus, para que teus passos sejam firmes e a tua mão sempre generosa. Que sejam claros teus pensamentos e os teus sentimentos nobres. Que possas beber água fresca sempre no manancial do amor e que nunca te falte o pão da imensa graça de Deus. E assim que te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo disse: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Palavra de João 17:20. Continue você também, falando das maravilhas de Deus, para que mais e mais pessoas cheguem à fé. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia
Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia e te dê